Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje, dando continuidade à nossa maratona de críticas das produções da Pixar, que felizmente já tá quase acabando, né? Demorei, mas tô terminando. Hoje nós vamos falar de mais uma obra que é considerada por muitos e por mim também uma das masterpieces da Pixar. Um filmaço maravilhoso e eu tava louco pra vir falar desse filme aqui com vocês também. Vamos lá? Se você por acaso é novo no canal Disnéfilos, inscreva-se e deixa o like nesse vídeo, que é muito importante pro canal continuar crescendo. E agora sim, vamos pro que interessa. Roda a vinheta. WALL-E, filme de 2008, dirigido por Andrew Stanton, responsável por Procurando Nemo, Procurando Dory e também John Carter. Todos esses filmes têm crítica no canal. Como eu já adiantei no começo do vídeo, o WALL-E é considerado por muitos uma das melhores, se não a melhor, animação da história da Pixar. Quando você pega as animações mais recentes, e aqui eu vou usar Luca como exemplo, e aí você chama essas animações talvez de genérica ou de fraquinha pra Pixar. Assistam a minha crítica de Luca, não tô dizendo que Luca é fraco nem nada, só tô querendo dizer que se a gente fala isso de uma animação como Luca, que é sim muito boa, muito divertida, muito fofa, muito emocionante, não é por demérito dessas animações mais recentes, e sim pelo alto nível de ousadia, de pretensão das animações desse período da Pixar, né? Se a gente ama e se realmente são muito boas as animações, as primeiras animações da Pixar, Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo, Os Incríveis e etc., né? E se essas animações já são ousadas, imagine então o nível de ousadia dessas produções aqui, que diferentemente daquelas primeiras, apresentam um grau de maturidade um pouco maior, mesmo que as primeiras possam ser melhores. Eu considero Procurando Nemo, por exemplo, melhor que o WALL-E, mas é fato que o WALL-E é mais ousado e muito mais maduro e profundo, né? Principalmente profundo nessa maturidade. Eu tô falando dessas animações porque eu considero o mesmo de Ratatouille em comparação a Os Incríveis e de Up em comparação a Monstros S.A. E eu tô fazendo essas comparações porque, interessante, essas três animações são dos mesmos diretores, né? O diretor de Monstros S.A. fez Up, o diretor de Procurando Nemo fez o WALL-E, o diretor de Os Incríveis fez Ratatouille. E você nota, né? Três animações mais divertidas, muito boas, mas mais divertidas, e três animações mais maduras, mais adultas, mais profundas. E agora, em comparação com Ratatouille, eu considero as duas animações mais ou menos naquele mesmo patamar, sabe? Animações que sim, divertem as crianças pra caramba e principalmente dão aquele soco no estômago dos adultos. Eu só não posso dizer isso com tanta propriedade assim no caso de WALL-E, porque diferentemente de Ratatouille, o WALL-E não foi uma animação que eu assisti repetidamente na minha infância, né? O filme lançou, eu tinha meus 9 anos de idade, eu assisti ao filme no cinema e eu assisti outras vezes durante a minha infância, mas eu não tinha DVD de WALL-E, por exemplo. Eu fui ter DVD de WALL-E depois de velho, né? Velho, eu quero dizer, com meus 15, 16 anos, né? E agora, no Disney Plus, que eu fui assistir mais uma ou duas vezes. Então, o WALL-E não é aquela animação que fez parte da minha infância, né? Então, eu não posso dizer se cativa tão bem uma criança como eu tenho propriedade para dizer de Ratatouille, porque me cativou, né? Mas é fato que o WALL-E tem elementos suficientes para divertir a criançada. E isso é um ponto muito positivo no caso de WALL-E, porque aqui existe uma ousadia que eu considero genial e muito bem feita por parte dos criadores, que é fazer um filme quase sem diálogos. Existem algumas falas posicionadas, mas o WALL-E, por exemplo, não tem narração. O WALL-E comunica as coisas, transmite as mensagens e principalmente pontos importantes para o entendimento da narrativa visualmente, porque os protagonistas aqui, eles não falam, né? Quando existe diálogo mesmo dentro do filme, é basicamente o WALL-E falando Eva e a Eva falando WALL-E. Não existe realmente diálogo entre os dois. Então o filme ele é muito perspicaz em conseguir, através da sua fotografia e do ótimo trabalho de construção de cenário, do design de produção, inclusive, comunicar as coisas, transmitir as mensagens que ele quer transmitir, passar as informações que ele quer passar para o entendimento da trama. E principalmente, voltando para aquilo que eu estava falando, que é a diversão, ser um filme divertido. É muito mais fácil você divertir uma criança com diálogos, com personagens conversando, fazendo piadinha e etc, né? É muito mais fácil uma criança se perder dentro de um filme ou desligar de um filme quando o filme não tem diálogos, né? Agora, aqui no caso de WALL-E, sem diálogo, eu tenho certeza que uma criança vai ficar cativada, porque o filme realmente é muito perspicaz ao utilizar da fotografia
magia e do design de produção e do humor físico para extrair diversão e deixar a história muito dinâmica. Por mais que você note como é monótona a vida do personagem principal aqui nos minutos iniciais de rodagem do filme, e o filme tem ali um tempo até de gestão dessa monotonia, né? O filme fica um tempo ali mostrando pra gente essa vida monótona do personagem. Apesar disso, o filme nunca se torna monótono. O filme em si é muito dinâmico, e é interessante como o filme é mais dinâmico aqui. Mais pra frente eu vou falar do que acontece quando os humanos aparecem na história, mas aqui o filme me parece mais enérgico, mais vivo, mais emocionante, mais dinâmico, mais engraçado, sabe? O que é bom, o que é genial, na verdade, né? Porque, repito, estamos falando de uma animação que não tem diálogos nesse início. É show de bola, é sensacional. E como eu falei, né, eu já destaquei, mas eu vou reforçar aqui, o filme utiliza muito bem do humor físico também para gerar essa diversão, né? E é muito legal como o design de produção conseguiu construir dois personagens em especial que poderiam parecer personagens sem vida, né? São robôs, né? E no caso da Eva, é uma robô completamente simples, uma robô que dá pra gente chamar até de minimalista, né? Tem poucos traços, etc. E o Wall-E, que é mais quadrado, né? Mesmo assim, os dois são muito expressivos, e isso é genial também, né? É patamar R2-D2 de Star Wars, sabe? Que mesmo sem falar, apenas com sonzinhos e sem ter um aspecto antropomórfico, é muito expressivo. Digo mesmo de Eva e digo mesmo de Wall-E, né? Não tem como você não se cativar por esses protagonistas com facilidade. Você se torna um amigo do Wall-E muito fácil, muito rápido, porque ele é um personagem muito cativante. Ele transborda carisma, né? Repito, sem falar, gente. Olha só, sabe como que ele transborda esse carisma todo? Por exemplo, você nota que o personagem tem um bom coração quando ele sem querer passa em cima da barata, e aí fica aquele, meu Deus, matei a barata, e depois ela volta, tal. Então é nesses pequenos detalhes, sabe? Na maneira singela como ele vê beleza em objetos simples, né? Tem uma cena que eu acho muito emblemática nesse sentido, que é quando ele pega uma daquelas caixinhas de bijuteria que tem um anel dentro, né? E obviamente o anel é a coisa valiosa ali e a caixinha não. E ele simplesmente pega o anel e joga fora e vê a beleza da caixinha, né? Esse tipo de atitude desse personagem faz com que a gente se apaixone por ele com muita facilidade. E principalmente, perfeita a maneira com que o filme constrói o romance de Wall-E com Eva. É aquele tipo de romance que você se apaixona junto e você torce pra dar certo, e a gente tá falando de dois robôs. Gente, eu pelo menos desabo em lágrimas quando, por exemplo, a Eva dá aquele choquinho nele, né, que seria um choquinho, um beijo nele e tal, é lindo demais. Ou em cada um dos momentos mais trágicos do filme, onde você acha que um perdeu o outro, ou o outro perdeu um, são momentos que realmente machucam a gente, porque você tá tão apaixonado por aquele casal, que ver esse casal se perder, ver esse casal ficar um sem o outro, é dolorido pra gente, é demais, cara. Estamos falando de dois robôs que não falam. Pixar, você é foda, cara. Como eu amo você, Pixar. Como eu falei, eu ia falar da parte onde os humanos são incluídos, né? Eu gosto bastante da inclusão dos humanos, de toda a trama que acontece ali na action, né? Mas aqui eu sinto que o filme dá uma perdidinha, bem leve, tá? Bem leve, né? Primeiro, eu acho que o filme fica um pouco repetitivo demais, a história meio que parece que perde o rumo, e aí pra conseguir achar o rumo de novo, precisa de algumas forçações de barra, algumas coincidências que são um pouco difíceis de engolir pra história continuar progredindo e caminhando pra frente. E notem, eu não tô falando que não dá pra engolir, não tô falando que são coincidências demais, só estão falando que existem um pequeno excesso e que esse pequeno excesso é difícil de engolir, mas dá pra você aceitar numa boa que coincidências acontecem e que a trama funciona por causa dessas coincidências, mas algumas delas são pequenas forçaçõezinhas de barra do filme, e essas forçações dão uma baixada no nível do filme nesse momento aí. O filme meio que me perde, sempre o filme me perde na parte dos humanos, ele só volta a me conquistar de novo quando já tá ali no desenvolvimento final também. Eu ainda não gosto da maneira com que os humanos são tão legais, sabe? Eu queria ter visto um pouco mais de humanos sendo humanos mesmo, sabe? Sendo ruins, porque todo ser humano ele tem ali na sua essência o seu lado bom e o seu lado ruim, e aqui parece muito que os humanos são muito bons, são pessoas maravilhosas, né? E eu queria ter visto um pouco mais de, será que não tem algum humano ruim ali no meio, sabe? Ou com uma atitude um pouco mais ríspida, né? Você pode reparar que os humanos veem o Wall-E, fala oi Wall-E, e aí já é amigo do Wall-E, já reconhece o Wall-E, já lembra do Wall-E, sabe? Esse tipo de coisa me soa incoerente, mas é só um pequeno contratempo no caminho de Wall-E que dá é só uma pedrinha no sapato perfeito de Wall-E.
E se o Wall-E já é muito bom na construção da sua narrativa, né, não diria ótimo, mas é sim muito bom na construção da narrativa, ele é melhor ainda na construção das mensagens e na transmissão dessas mensagens através da narrativa. É demais, gente. E é cada soco no estômago. Inclusive, essa última vez que eu assisti o Wall-E me deixou meio depressivo, porque por mais que você note as mensagens, mesmo quando criança, principalmente as mensagens mais básicas, que dizem respeito ao meio ambiente, à reciclagem, a você cuidar do planeta, sabe? A gente amar o planeta que a gente tem, porque é o único que a gente tem não tem outro, a gente só tem esse, né? Ainda assim, quando você começa a ver as entrelinhas do filme e anotar os mais aléns do filme, essas coisas começam a doer na gente, porque a gente começa a fazer paralelos com a vida real, e isso, pelo menos na minha pessoa, causa medo. Eu tenho medo do que pode acontecer no futuro, né? Já reparou, por exemplo, naquela By and Large, eu acho que é assim o nome da empresa, que toma conta de tudo, como ela realmente toma conta de tudo. Ela é responsável por farmácias, por grandes lojas de varejo, por postos de gasolina, pelo transporte. Inclusive, quando o presidente está fazendo uma declaração lá, tem o logo da empresa ali na bancada presidencial, no púlpito do presidente, né? Ou seja, nota-se que aquela corporação, aquela empresa realmente tomou conta de tudo. Ela destruiu o planeta, obviamente, junto com os humanos, né? E eu comecei na hora a viajar e fazer paralelos com, por exemplo, empresas que a gente tem na vida real, como a Amazon, como o Apple, como o Google, sabe, o Facebook, empresas assim que são gigantescas e que estão realmente dominando tudo. Olha para a Amazon, gente, a Amazon já domina muita coisa, né? E se a gente realmente não estiver caminhando para esse lugar, sabe? E se esse não for realmente o futuro? O Wall-E me parece cada vez mais um filme que, na verdade, é uma previsão do que pode vir a acontecer se a gente não tomar algumas atitudes como sociedade. E isso me dá um medo do caramba, porque não me parece que a gente está indo no sentido contrário, sabe? Que a gente está indo pro... não vamos seguir isso, vamos seguir a parte boa. Não, parece que a gente está indo realmente para esse apocalipse terrível que a gente vê em Wall-E, sabe? É uma coisa que realmente fica com a gente, principalmente pros adultos que estão já meio depressivos. Isso aí vai ficar na sua cabeça, vai ser motivo de sessão de terapia, porque é realmente uma coisa muito forte de maneira muito singela. Já repararam na maneira com que o filme transmite essa sensação pra gente, né? E mostra pra gente esse fato que a By and Large toma conta de tudo? Não precisa, por exemplo, ter um diálogo, ou ter uma narração falando a By and Large foi uma empresa que dominou o planeta. Não tem isso em nenhum momento no filme. O filme te comunica isso durante a narrativa em pequenas coisas. O Wall-E passando em algum cenário onde você nota que atrás tem um supermercado, um posto de gasolina com a marca, o Wall-E pegando um isqueiro onde tem a marca desenhada, ou então o fato da Action ter o logo dessa empresa em todos os lugares, né? Pequenos objetos que ele pega que tem esse logo, sabe? É sempre em detalhes, sempre de maneira singela, por mais que seja escrachado, até porque para realmente transmitir a sensação de grandeza e de como essa empresa engoliu o planeta praticamente, né? Ainda assim é de uma maneira elegante, não é daquela maneira falada, sabe? Até porque o filme não tem diálogo. Então, genial, cara, genial. E o Wall-E, ele é genial em transmitir todas as suas mensagens dessa maneira. Em nenhum momento o personagem vai falar, precisamos cuidar do nosso planeta. Como o humano não cuidou do planeta, o planeta virou isso. Até tem alguns diálogos que remetem a isso, sabe? Mas o que fixa a mensagem e o que realmente transmite a mensagem são as atitudes de alguns personagens que a gente vê, sabe? E não o fato do personagem falar isso verbalmente, o que é genial pra mim. É, novamente, aquela elegância na hora de construir a narrativa e de desenvolver e apresentar as mensagens que o filme quer passar. O filme também fala de uma coisa que depois Soul veio martelar mais forte na nossa vida, que é a gente dar valor naquilo que a gente tem, sabe? E isso tá muito atrelado também a gente dar valor ao nosso planeta, né? A gente pode estar levando o nosso planeta à morte justamente pelo fato da gente não dar valor nele, né? E aí o filme puxa um gancho pra gente realmente também dar valor nas pequenas coisas, como por exemplo no andar de mãos dadas, ou numa dança de um casal, né? Num romance verdadeiro, ou principalmente nas coisas pequenas da vida, como no sabor de uma pizza, como na folha de uma árvore, sabe? Como na beleza do céu, da água, esse tipo de coisa que a gente tá tão acostumado a ver no dia a dia que a gente simplesmente ignora. Mas é isso que transforma a vida em boa. São essas pequenas coisas que fazem a vida valer a pena, que fazem valer a pena a gente viver e não apenas existir. E isso é muito legal. E o Wall-E transmite isso de maneira singela em pequenas coisas, sabe?
sabe? Principalmente nas interações entre humanos, e isso me toca de uma maneira que é sensacional. E o Wall-E já faz isso muito bem, e imagina Soul, então, né? Então muito legal até essa relação entre as duas animações. Daria pra passar horas aqui falando sobre essa animação. Eu não vou nem falar da qualidade visual e técnica da animação, porque a gente tá falando de Pixar e é chovendo molhado. Tecnicamente é perfeito, ponto final. Mas é demais, gente. No alto nível de Wall-E, narrativamente falando, cinematograficamente falando, das mensagens transmitidas, dos socos no estômago que ele tá na gente, é de um patamar que poucos filmes na história do cinema conseguem atingir. É genial, é perfeito, é muito bem feito, e por mais que tenha um ou outro pequeno contratempo durante o seu desenvolvimento, o Wall-E ainda é um filmaço e um dos melhores da Pixar, sem sombra de dúvidas. Vocês já devem imaginar a minha nota, né? Para Wall-E, nota 10 também. E aí, você concorda comigo? Você discorda? Tem alguma coisa a acrescentar a respeito das mensagens, a respeito de como o filme te toca? Comenta aqui embaixo, tá bom? Tô sempre lendo os comentários de vocês, adoro ler, responder, então comentem aí. Se você gostou do vídeo e gosta do conteúdo aqui do canal de Cinéfilos, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante para o canal continuar crescendo, e de me seguir nas minhas outras redes sociais. Por lá você vai encontrar mais conteúdo e também vai ficar por dentro do dia a dia do canal e também das novidades aqui, beleza? É isso. Muito obrigado a você que assistiu a mais esse vídeo até o final. Até a próxima aí. Falou!